Vascaíno, fala Vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo objetivo para a gente tratar de alguns assuntos aí. Vamos falar aí sobre o próximo jogo do Vascão da Gama, com os jogadores podendo retornar, jogadores que estão aí no departamento médico. Vamos falar bastante aí sobre renovação de contrato de um jogador importante aí da base e a situação aí do mercado da bola, situação de reforços aí, o Vasco trabalhando firme e forte aí para pelo menos fazer 4 anúncios até a estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. Então tem muitos assuntos aí para a gente abordar. Nos acompanhe até o final aí, que a situação de reforços está quente aí. Bom, peço você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho, perfeito? Bom, vamos falar aqui sobre o próximo jogo do Vasco da Gama. O Vasco vem de uma vitória frente à equipe do Botafogo. Agora é a gente esquecer esse jogo aí contra o Botafogo. Já faz parte do passado. O Vasco ingressou aí no G4 do campeonato estadual. Segundo os matemáticos, aí o Vasco tem 73% de chance de se classificar aí para as semifinais, mas a gente muda a chave agora para poder pensar na Copa do Brasil. E o Vasco da Gama tem um jogo muito importante agora no dia 23 contra a equipe do Trem do Amapá. Esse jogo que vai acontecer lá no Mané Garrincha. E o seguinte, a gente tem novidades importantes para passar para vocês com relação a retorno de jogador que está no departamento médico. Isso mesmo, a gente pode ter aí o retorno do Jair. O Jair teve uma evolução significativa aí, pode reforçar o meio-campo do Vasco da Gama, assim como o jogador Figueiredo, perfeito? É o seguinte, essa fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama joga pelo empate, certo? O Trem tem que vencer o Vasco de qualquer forma, de qualquer jeito aí. Copa do Brasil, que eu estou confiante que o Vasco vai chegar longe aí. O Vasco também vai contar aí com o retorno dos 2 goleiros, né, que é o Léo Jardim e o Ivan. Sobre a situação do Manuel Capasso, muito pouco provável que o Capasso tenha condições de jogo aí para essa partida contra o Trem. Pouquíssimo provável, tá? Por quê? Veio a situação aí do Carnaval, da quarta-feira de cinzas, então dificilmente a gente vai ter tempo hábil para poder inscrevê-lo, já que hoje é sábado, né? Depois vem domingo aí, segunda-feira já é véspera de feriado de Carnaval, então é pouquíssimo provável que ele tenha condição de jogo aí. Sobre a situação envolvendo reforços, tá? A situação do Lelê, que está chateando alguns torcedores do Vasco. O Vasco espera resolver essa situação aí na próxima semana. Resolver como, Laureano? Chegando a um denominador comum com o Itaboraí da forma de pagamento, em quantas parcelas que serão feitas aí. A gente traz novidades aí importantes também, vindas aí do mundo árabe, né? Sobre a situação do Cuejá. O Vasco realmente está fazendo um esforço muito grande aí para poder contar com esse jogador, o jogador que pertence ao Al Hilal. O Al Hilal até
aceita liberá-lo, mas é aquela condição, depois que resolver a situação do transfer ban, certo? E o Vasco está tentando chegar aí a um acordo para que esse jogador chegue antes do mês de maio aqui do Rio de Janeiro. Uma negociação aí que é capitaneada pelo Abelão, certo? Sobre dois jogadores lá da Argentina, tá? Situação do Riteg, certo? Atacante lá do Tigres, que pertence ao Boca Júnior. A gente ontem também tomou conhecimento do seguinte, que o Boca não vai exercer a opção de regresso do jogador ao seu plantel, certo? Jogador que está valendo aí 8 milhões de euros aí, o maior goleador da América do Sul na atualidade, certo? E a equipe aí do Tigres não tem condições financeiras para poder desembolsar essa grana toda. É muita grana para o mercado argentino. E a tendência é que o Boca coloque esse jogador para poder vender. O Vasco tem muito interesse nesse jogador, certo? E o Vasco, lá na Argentina, sendo dado aí como possível destino de Riteg. Situação de Diego Valois. O jogador está muito descontente lá na equipe dele, no Talheres, certo? E o seguinte, fazendo greve, não querendo jogar aí no time titular, a torcida tá chateada com ele, um jogador que era titular absoluto, que tem ficado aí no banco de reservas aí. Para a gente poder finalizar sobre essa questão envolvendo reforços aí, a gente finaliza falando aqui sobre a situação de zagueiro, porque o Sérgio Barreto ele renovou com o Independente. O Vasco foca aí numa possível negociação com o Nathan Silva. O Vasco tem um bom relacionamento aí com o Rodrigo Caetano, jogador de 25 anos. E o seguinte, tá? O Vasco também tem interesse aí no atacante do Internacional, o Pedro Henrique, que é o homem-gol na atualidade lá do Inter. Jogador que é o artilheiro aí do campeonato gaúcho, certo? Bom, vamos aguardar para ver como que fica essa situação aí. O Vasco firme e forte aí no mercado, com camisa 10 chegando aí e já no meio do ano. E eu acho que o Vasco, depois que contratar esse volante, esse camisa 10, o Vasco vai brigar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Perfeito? Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!